A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o irmão Cristiano novamente e no vídeo de hoje abordaremos o assunto sobre congregar. Amados irmãos, hoje o tema, como foi dito no início, é sobre congregar. Veio ao meu coração falar a respeito disso, hoje um vídeo bem rápido, não vou demorar, mas, irmãos, muitos cristãos estão deixando de congregar, muitos cristãos deixando de ir para a casa de Deus. Amados irmãos, tome a seguinte ilustração que eu vou fazer para vocês. Vamos supor, esse celular aqui. Esse celular aqui, a bateria dele dura, em média, o dia todo, certo? Beleza. Não estou fazendo propaganda, viu? Mas, voltando. Irmãos, o celular, ele precisa continuamente de uma carga para que ele venha funcionar. Ou seja, você pega o carregador, isso não é novidade, né? Você pega o carregador, bota lá, o celular carrega. Amém. Trazendo para a vida espiritual, nós cristãos somos como uma bateria. Uma bateria que guarda a presença de Deus. Imagina, o cristão, ele passa, vamos supor, um mês sem congregar. Ele vai ficar fraco. Ele vai ficar fraco na fé. Porque quando você vai para a casa de Deus, você é recarregado, você ouve a palavra de Deus e aumenta a sua fé. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus, na pregação, no louvor, você é recarregado. Mas eu não posso ouvir em casa. Irmãos, se não fosse preciso de congregar, se não fosse preciso de ir para a igreja, o Senhor não deixava escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo de 25. Vai estar aqui na legenda, mas preste atenção. 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Façamos admoestação, tanto mais quanto vedes que aquele grande dia se aproxima. Não deixando de vos congregar, como é costume de alguns. Tem muitos cristãos que, por causa da rotina, deixam de se congregar. Eu já fui um. Eu falo com experiência própria. Eu falo com todo respaldo. Irmão, o cristão que não vai para a igreja, o cristão que não vai nos cultos semanais, o cristão que falta os cultos de domingo, a escola bíblica dominical, os cultos de doutrina, ele morre na fé. Ele morre na fé, irmãos. É algo muito sério. Olha só a lógica do inimigo de nossas vidas hoje em dia. Se ele não pode ir contra nós, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e se ele não pode ir contra nós, ele vai introduzir no nosso meio, ele se ajunta. Ele se ajunta para enfraquecer o cristão, para fazer o cristão ficar fraco, se desviar. Então, ele utiliza de ferramentas peculiares do mundo para fazer com que a gente não se congregue. Como assim? Te dando mais trabalho, fazendo que você não congregue durante a semana, botando cansaço sobre a sua vida, colocando ali aquele fardo pesado que chega você não aguenta, colocando sono. Eu antigamente tinha a seguinte lógica: pai, mas a gente fica em casa do que dormir na igreja. Aí eu fiz a seguinte experiência: eu fui para a igreja, cheguei lá, sentei, fiquei ouvindo os louvores, falando com Deus. Irmão, o sono aperta, mas pensa num sono que aperta, chega você, fica ali, caindo de sono, bebendo de sono. É um sono que você muitas vezes não consegue controlar. Você fica assim, piscando de sono. Aí, agora, algo interessante acontece. Teve um dia que eu deixei de ir para a igreja. Tive a mesma rotina de trabalho. Mas sabe, hoje eu não vou para a igreja não. Irmãos, eu cheguei em casa, eu estava sem sono. E isso, tive a mesma rotina, sem tirar nem pôr. Acordei o mesmo horário, tive a mesma carga horária de estudo e de trabalho, a mesma coisa. Cheguei, estava sem sono, fiquei até altas horas vendo vídeo no YouTube, fiquei sentado aqui na frente da televisão. Ou seja, daí eu tirei a seguinte conclusão: esse sono é um sono espiritual. É um sono que o inimigo quer colocar na nossa vida para a gente não ir para a igreja. É necessário que nós nos congreguemos, irmãos. Nós não podemos deixar de nos congregar. Você tem que congregar, você tem que ouvir a palavra de Deus durante a semana.
durante o final de semana, principalmente. Ah, irmão, eu estudo, não sei o que. Amém, irmãos. Não vou te julgar por fato de você estudar à noite e não congregar a semana. Eu não vou te estudar. Se você estuda durante a semana, você tem que ter o triplo de esforço para não esfriar na fé. Primeiro, não faltar em hipótese alguma os cultos durante o final de semana. Segundo, você deve orar, jejuar o dobro do que você fazia antes, quando estava podendo ir nos cultos dia de semana. Por que, irmão Cristiano? Irmão, a palavra de Deus diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Ele só quer uma brecha. Ele só quer uma brecha para agir na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado. É necessário que a gente venha congregar o tempo todo. É necessário que a gente venha ouvir a palavra de Deus e estar envolvido na obra de Deus. Muitas das vezes, irmão, a gente fica tão aperreado com as coisas dessa vida, com a vida secular, que a gente deixa as coisas de Deus de lado, deixa as coisas de Deus para segundo plano. Não, depois eu faço. Não, Deus está vendo. Irmão, Deus está vendo, mas Deus se agrada, eu tenho plena certeza do que eu estou falando, que Deus se agrada daquele cristão que, por mais que tenha a sua vida secular, se esforça para estar envolvido nas coisas de Deus. É de suma importância isso, irmãos. Eu vou contar um testemunho rapidamente aqui, 30 segundos. Mês passado, no mês de julho, eu fiquei de férias do trabalho. Foi o mês que eu mais me envolvi na obra de Deus. E o Espírito Santo veio ao meu coração e disse assim, que se eu não tivesse tirado essas férias, eu tinha morrido espiritualmente. Tinha morrido espiritualmente, irmãos. O cristão que não congrega, o cristão que não vai para a casa de Deus, ele morre espiritualmente. Morre, irmãos, morre espiritualmente. Isso é um fato, algo inegável. Ele morre espiritualmente. Porque assim como esse celular aqui, se eu não carregar ele, ele não vai ter utilidade. O cristão que não vai para a casa de Deus, ele fica descarregado. O cristão que não vai para a casa de Deus, ele fica ali, ele morre espiritualmente. Aí vem as consequências. Tu sabe, né, que o inimigo ele é sagaz. Aí ele vem o esfriamento espiritual. Aí o cristão não lê mais a Bíblia, o cristão não tem mais prazer em falar com Deus, o cristão não tem mais prazer em estar envolvido na casa de Deus, na obra de Deus. Ou seja, ele acaba que esfriando na fé e não serve para nada. Não dá frutos. E a palavra de Deus diz que toda árvore que não produz bom fruto, ele corta e lança fora, limpa. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Não deixe de se congregar, vá para a casa de Deus, se esforce em ir para a casa de Deus. Porque é muito importante, irmãos, muito importante. Repetindo, Hebreus 10, 25. Para não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Naquela época, o escritor da Epístola de Hebreus já dizia, já tinha gente que não queria se congregar, e como é costume de alguns. Antes façamos admoestação. Que é a admoestação? Aconselhar, conversar. É o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou admoestando-vos a que vocês venham se congregar, amados irmãos. Continuando. Antes façamos admoestações, o tanto mais que aquele grande dia se aproxima. Ou seja, nós temos que falar. Nós não podemos ficar calados, compactuando com as coisas erradas, compactuando com a frieza espiritual. É preciso que eu e outros canais no YouTube, meu irmão tem muito canal. Tem canal demais, mas isso não nos impediu de fazer mais um. Mas, irmãos, voltando, é necessário, visto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse, irmão Cristiano? Que dia é esse? Amado irmão, aquele dia que Jesus diz em João 14:1, que ele vai nos preparar lugar e virá outra vez e nos levará para ele mesmo. É necessário, irmãos. Olha só a maravilhosa palavra de Deus. Ele vai voltar e nos preparar lugar. Esse é o grande dia, o dia em que nós iremos voltar, que Jesus Cristo vai voltar e buscar a sua igreja. Que grande dia é esse, amados irmãos? É o que diz em 1 Coríntios 15, versículo 51 e versículo 54. Olha o que a palavra de Deus diz. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o nosso corpo mortal se revista de imortalidade. No momento que Jesus quis soar a trombeta para buscar o povo, os que estão em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados com Ele nos altos. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quanto mais se aproxima aquele dia, mais o inimigo vai trabalhar para que nós venhamos esfriar na fé, deixando de se congregar. Lembra, o celular, assim nós somos semelhantes. Trazendo uma analogia, o celular se não tiver carga, ele não presta para nada. O crente, se não congregar, ele vira, morre espiritualmente, não tem serventia nenhuma para Deus. Porque Deus, nós somos servos de Deus, nós estamos aqui para servir a Deus. Como é que a gente vai servir a Deus se a gente não congrega? Pense nisso, louvado seja o nome do Senhor. Que se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp, nos ajuda a fazer o canal crescer, porque esse canal aqui foi criado para a glória de Deus. E em breve vamos vir com uma série nesse canal a respeito do casamento. Eu vou mostrar para os irmãos como eu e minha esposa começamos, vou mostrar os detalhes, como foi que a gente começando. Irmãos, só para despertar a curiosidade, quando a gente casou, a gente não tinha nem geladeira, irmãos. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Que Deus abençoe, compartilhe e até o próximo vídeo. Forte abraço!